Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. Bom, eu tô gravando um vídeo agora no Instagram para tirar dúvidas. E eu pedi para que eles deixassem as dúvidas. Toda semana eu faço uma Maritânia Responde lá. Eu me perguntei, né, por que eu não gravo enquanto eu respondo para eles ao vivo? Por que eu não gravo vídeo pro YouTube? E acabo deixando lá porque as dúvidas deles podem ser as dúvidas de vocês, tá bom? Então, quem quiser interagir mais comigo no Instagram, porque é muito mais fácil, tem a dúvida lá e eu acabo respondendo nos stories, segue lá o canal Inteligente, @canal Inteligente no Instagram, porque olha, ali é muito mais rápido, só que eu vou deixar tudo aqui disponível pra vocês. Se tiver qualquer dúvida extra, deixa nos comentários, porque aí eu posso fazer um vídeo específico aqui pro YouTube também, tá bom? Vamos lá! Ao vivo? Aqui? Yeah! Conforme prometido, né, eu vim responder o Aritânia Responde de ontem. Foram muitas dúvidas de vocês. E, bom, não é o melhor horário, mas hoje é dia de tirar as dúvidas, até porque eu sei que às vezes são dúvidas que vocês compartilham, mas acabam não colocando. Como é que vocês estão? Vamos lá, eu vou colocar, vou ser bem direta pra deixar esse vídeo objetivo, certo? Vamos lá. Condessa. Professora, o que acha de ter duas alusões no desenvolvimento? É bom ou ruim? No caso, acho que ela não tá perguntando se ter duas informações no mesmo desenvolvimento é ruim. Não, não é, desde que você consiga trabalhar muito bem. Porque eu falo pra vocês que ter muita informação numa redação é tão ruim quanto ter pouca ou nenhuma informação. Só que essa informação tem que estar ali pra agregar. Tudo que você coloca no seu texto, sua opinião, seu ponto de vista, os argumentos que você escolhe, tem que estar ali para agregar. Então, o que eu acho? Eu acho bacana desde que você consiga associar bem, desde que elas se complementem ali pra você comprovar o seu ponto de vista. Deixa eu ver, a outra pergunta aqui é do... depois eu olho de quem é. Até quantos parágrafos teria que escrever no desenvolvimento? No desenvolvimento 2, tem alunos que conseguem, né, milagrosamente escrever 3 parágrafos de desenvolvimento, né? Fora o de introdução e o de conclusão. Mas eu aconselho 2 bem desenvolvidos. Agora, se você quiser 3, tem uma letra pequena, tem 3 informações importantes, 3 pontos diferentes importantes sobre aquele tópico, e acha que cabe em 30 linhas, pode colocar 3 sim, tá bom? Da Ana agora. Posso usar na redação verbos assim? Acho que ela colocou assim. Assim, exemplo, poderiam. Pode colocar na redação verbos como poderiam. Na conclusão, o verbo é poderia. É isso mesmo? Poderiam? Claro que sim. A gente aconselha que os verbos fiquem no presente do indicativo. Então você coloca lá podem, devem ou deve, certo? O poderiam, ele dá muito uma ideia de subjetividade, de dúvida. É diferente de quando você coloca certeza e diz podem, né? O Ministério da Saúde pode, deve, poderia. Olha a possibilidade, né? E a gente gosta de certeza. Eita, cadê a coisinha do microfone, gente? Tá aqui. Então, pode sim, só que eu te aconselho a deixar no presente do indicativo, tá? Presente do indicativo significa fazer agora com toda certeza, entendeu? Pablo, deixa eu ver a dúvida do Pablo. Você acha que vai cair gramática de forma direta no Enem 2019? Gente, gramática nunca foi muito forte na redação. Ela vem sutil e ela vem dentro das questões de interpretação de texto. Mas às vezes tem uma pergunta do tipo sobre o pronome, sobre o verbo, sobre a conjunção que está sendo utilizada. Eu não acho que a gramática vem muito forte, mas isso pode acabar acontecendo, ok? A gente não sabe o tamanho da transformação que pela qual a prova vai passar, então não consigo dizer isso com certeza. Mas isso de gramática, tá? Ela vai ajudar na redação. De todo modo, ela vai te ajudar na redação. Thaís, vamos lá. Como faço minha tese e fundamento? Thaís, você vai escolher questões. Eu acredito que é a forma mais fácil de vocês criarem a tese de vocês. É vocês pensarem assim: dentro do tema violência contra a mulher, quais são as questões que eu abordaria? A partir disso, você cria sua tese. Porque a sua tese, na verdade, é o seguinte: você lê o tema e você pensa, o que eu penso sobre isso?
né? Se for maus tratos contra os animais, o que eu penso sobre maus tratos contra os animais? Onde eu vejo maus tratos acontecendo de forma muito efetiva, muito grave, nessa e nessa questão. Pronto, são as questões que eu decido discutir no meu texto. E eu preciso dizer ao corretor, no parágrafo de apresentação, que é o parágrafo de introdução, que eu vou abordar aquela questão. Entendeu? Então isso é você mostrar a sua tese. E os fundamentos são as informações que você vai utilizar para comprovar a sua tese, são os argumentos. É basicamente isso, tá? Érica, vamos lá. Pode usar a palavra podemos na redação do Enem? Vamos lá. Eu vou lá para o princípio do texto dissertativo argumentativo. O texto dissertativo argumentativo é um texto impessoal, não é um artigo de opinião. Se ele quisesse ver o sujeito falando, seria um artigo de opinião. E aí você poderia dizer, eu acredito, certo? Podemos. Mas o Enem especificamente, porque ela tá perguntando no Enem, especificamente ele aceita que a primeira pessoa do plural seja utilizada. Então, pode, mas coloca mais na conclusão, tá? Porque aí vocês colocam como um sujeito que também vai participar do processo de mudança, né, da intervenção que você está propondo. Aí você pode, mas evita. É o meu conselho, assim, como professora. A banca aceita. Eu vou perder pontos? Não vai. Mas também não coloca a primeira pessoa do plural em todos os parágrafos do texto. Não é um artigo de opinião. Entenderam? Vamos lá. Daqui a pouco eu falo com vocês que estão por aqui, tá? Stephanie. Como desenvolver um bom tema? Amo as suas aulas. Beijo. Como desenvolver um bom tema? Tem que ter conteúdo. Ninguém vai desenvolver o tema, gente, sem conteúdo. Tem que ter conteúdo, tem que ler bastante. Você tem que despertar em você aquela vontade. Na verdade, vocês têm conteúdo. Vocês têm essa conversa, né? De que não tem conteúdo. Tem, vocês só não sabem aproveitar o conteúdo que vocês têm. A não ser que vocês sejam pessoas que não gostam de ler, que não gostam de assistir série, nem filme, nem ouvir música, e pronto, aí você realmente não tem argumento. E você deve viver na lua, sei lá, né? Mas pessoas que leem bastante e que refletem sobre o que estão lendo, então, pô, esse livro passou uma mensagem bacana sobre tal assunto. Bom, já botou na tua memória ali que, eu tenho conteúdo para esse assunto. Depende muito do aproveitamento que você tem com o conteúdo, né, que você tá ali absorvendo. Isso é muito importante, tá bom? Victor, caso a redação só tenha um argumento, a redação toda, o motivo é motivo de diminuição de nota, Victor. Se você tá falando como argumento informação, sim. Porque depende muito, gente. Por exemplo, se essa redação que ele tá falando tem só um parágrafo de desenvolvimento, vai perder muitos pontos, porque vai ficar um parágrafo muito extenso e provavelmente ele vai se perder ali no meio do caminho, no meio da abordagem. Por isso que eu falo que é muito bacana definir claramente quais são as suas duas questões, para que você não se perca no meio desse processo. Ok? Então, perde pontos? Perde, porque parece que o teu conhecimento é limitado. Mas, de repente, você pensa que tem um argumento só que você consegue quebrar esse parágrafo, que ficaria muito longo, em dois. E aí você tem que ter uma noção de estrutura, né, de projeto de texto. E aí, nesse processo, você diz, caramba, tô discutindo duas questões, uma complementa a outra, é causa e consequência, é prós e contra, depende de como você tá abordando. E aí você diz, dá pra dividir em dois parágrafos. O problema é que vocês se acham tão incapazes que não conseguem parar para perceber que tem um texto bom em mãos. Acontece isso muitas vezes quando eu tô corrigindo os textos, né? Eu digo, olha, eu consigo dividir tua redação aqui, ela é repartida exatamente aqui, o desenvolvimento quando é muito grande, né? E é um só. Então você divide e trabalha melhor as informações, entendeu? Então acontece muito isso. Como é que você melhora isso? Pensando melhor o teu projeto de texto, tá? Mas a pergunta dele é, perde pontos? Perde, porque parece que o teu conhecimento é limitado, certo? Próximo, Cadu, o que é marca de autoria e projeto de texto? Boas perguntas, Cadu. Vejam só, marca de autoria é uma característica específica, sua característica particular de escrita. Quem tinha marca de autoria? Drummond, José de Alencar, os nossos ilustres escritores, né, literatos ali.
ali do princípio, enfim, os românticos, os realistas, todos os escritores, né, que fazem parte da nossa história, da nossa literatura. Eles tinham aspectos próprios de escrita, tanto relacionados aos temas, quanto relacionados à linguagem. Tanto é que tinha autor que usava muito a linguagem informal, né, ele usava realmente o coloquial. Então tinha gírias, tinha palavra escrita errado, tinha palavra com aspectos escritos como se fala no interior. Então assim, era uma marca de autoria dele, era uma característica do autor de dizer, eu vou trabalhar a língua com a qual eu convivo. Isso é uma marca de autoria. Só que quando a gente pensa na marca de autoria na redação, é um aspecto próprio de estrutura de vocês. E aí vem duas questões importantes. Primeira, você não desenvolve a marca de autoria quando você copia o texto da coleguinha, utiliza a estrutura pronta da coleguinha lá. Vocês não estão essa mania agora? A fulano de tal dos grudes tem uma coisa de estrutura pronta de redação disponível. Aí você vai lá e usa. Você quer construir marca de autoria assim? Não vai não. Não vai. Você constrói marca de autoria quando você, prestem atenção, tá? Porque o problema da sociedade hoje em dia é pegar X e transformar no alfabeto inteiro. X é X. Se você quer desenvolver sua marca de autoria, pega essa estrutura pronta e trabalha pra você. Não gosto desse conector, vou mudar. Já passa a ser sua estrutura. Não gosto dessa informação aqui, eu posso trabalhar ela melhor. Vai lá e adapta. Perceba, você está dando a sua cara a uma estrutura que não é mais sua, mas vai passar a ser. Então, o grande diferencial, e o que eu quero que vocês peguem disso é, marca de autoria é uma característica sua. Então, quando você pega a estrutura de outra pessoa, o argumento de outra pessoa, é marca de autoria dela. Se você quer ter a sua, transforme. Gaste um tempo, eu ia dizer perca, mas não é perca, é gaste. Gaste um tempo trabalhando naquela estrutura, melhorando os conectores, mudando, usando outros, para que seu texto não fique igual ao dos outros. Aí vocês querem marca de autoria, que é o que diferencia Alencar de Drummond de qualquer outro dos nossos escritores, e ter um texto igual ao do outro. Isso é marca de autoria? Não. Tá bom? A marca de autoria está relacionada à abordagem, marca de autoria está relacionada às palavras que você utiliza, marca de autoria está relacionada ao seu estilo de escrita, né, estilística. Quem entende melhor, quem é estudante de letras, o professor sabe do que eu tô falando. É o estilo de escrita de cada pessoa, e marca de autoria está relacionada a como você aborda o conteúdo no texto. Tudo isso é marca de autoria. E a outra coisa que ele quer saber é... Projeto de texto é estrutura. O que é projeto de texto, professor? É a estrutura do texto. Nada mais do que isso. É quando você cria o teu projeto de texto, cria a estrutura do texto. Na introdução eu vou usar isso para começar o texto. As minhas questões discutidas serão essa e essa. O argumento que eu vou escolher é esse e esse. E minha conclusão, na conclusão eu vou solucionar o problema desse jeito. Pronto. Esse é o seu projeto de texto. Ok? Próximo, foram duas boas perguntas. Eu sei que é uma dúvida de muitos de vocês. E quem tá no YouTube fica atento, tá? Vou colocar o print das perguntas, inclusive. A Gabriela. Professora, posso usar um parágrafo com 4 períodos? Ou uso 3, porém extensos? Então, Gabi, tanto faz. Marca de autoria construída em cima disso, gente. Marca de autoria é quando você cria sua própria estrutura de texto. O mínimo ali para um desenvolvimento bacana, bem dividido, são 3 períodos. Mas se forem 4 ou até 5, tudo bem. Depende de como você está escrevendo os seus períodos, o que você está colocando de informação no seu texto, como você divide bem as suas orações. É tudo aspectos bem particulares. Tá? Próximo. Técnicas de interpretação de textos, cara, muita coisa, mas uma que eu sempre digo, que eu acho que é a mais importante de todas, é você ler bem o enunciado, gente, porque é como eu falei na outra live, na live que eu fiz essa semana no YouTube, às vezes todas as alternativas estão corretas em relação ao texto, presta atenção, todas as alternativas estão corretas em relação ao texto, mas não responde a pergunta. Então, uma coisa é o que a pergunta diz, né? O que a pergunta quer do texto. Outra coisa é todas as alternativas estarem corretas em relação ao texto, mas não respondem a pergunta. Só uma responde a pergunta. Aí você lê a primeira, eita, é isso mesmo, o texto está dizendo isso mesmo, mas não responde a pergunta. Aí você erra. Tem muita casca de banana. Tem umas que são, claro que nem todas as questões têm essa estrutura, né? Muitas estão erradas mesmo, mas tem muitas questões assim. Aí você marca a primeira, aí você erra, porque você achou que estava certa. Ah, essa foi muito fácil, matei logo. Não. Próxima.
O que precisa ter em cada parágrafo? É o mesmo menino, é o Luffy. Eu já falei, tem um aqui no Instagram, tem um post especificamente sobre isso. A introdução precisa ter a tese, o desenvolvimento precisa ter a questão e o argumento claros ali, né? A questão é o que você vai discutir e o argumento é a informação que você vai utilizar para comprovar aquilo. E na conclusão, as intervenções, né? Respondendo o Enem, tá? As 4 perguntas específicas. Conclusões de outros exames, depende. No geral, você precisa finalizar a ideia. Então, normalmente é se posicionar, emitir opinião, finalizar a ideia. Eu acho mais simples, inclusive. Já falei de marca de autoria, é a do Diuri, já respondi essa. Como melhorar a C1? Sherlock Notes. Então, estudando gramática, gente. Eu fiz uma live no YouTube falando exatamente sobre isso. E você tem que conhecer quais. Eu falo. Qual é o legal da live? Eu digo onde vocês mais erram na competência 1, eu digo tudo que é analisado na competência 1 e você precisa saber onde é que você mais está errando. Como é que você vai melhorar a competência 1? Você sabe o que você está errando, você vai estudar aquilo. Se é acentuação, tô com medo de desfocar o vídeo do YouTube. Se é acentuação, eu vou estudar acentuação. Se é a grafia mesmo, vou estudar, vou aprender, né, se é X, se é Z, se é S, se é S, se é cedilha. Se é pontuação, vou estudar pontuação. Se é regência e concordância verbal, vou estudar regência e concordância verbal e nominal, entenderam? Então é você saber o que tá com dificuldade e estudar especificamente aquilo. Eu olho às vezes pra cá, porque eu tô gravando um vídeo pro YouTube, vou liberar esse vídeo lá no YouTube, porque aí fica direto, e aí eu tenho que olhar pras pessoas que estão no YouTube também, né? Vamos lá. Cadê? Tem como a redação ser avaliada? Olha, que pergunta importante. Tem como a redação ser avaliada por uma pessoa que não seja do mesmo estado que eu? Claro, as redações são enviadas para lugares diferentes. Então, as do sul vão pro norte, as do norte vão pro nordeste, as do nordeste vão pro sudeste, as do centro-oeste saem viajando. Dificilmente o corretor vai ser um corretor do seu estado, tá? Até porque a correção é eletrônica, tipo, é no computador, então... E nem tem como saber quem é quem, tá? Só pra vocês saberem. Digo se avaliada... Calma, se avaliada é a mesma pergunta, a continuação, tá? Digo se avaliada de forma que a pessoa seja um professor, mas ele veio de outro estado da cidade, pode sim. No geral era na verdade. Já abriu inscrições para o curso de redação? É do Caio essa. E linguagens? Já, Caio, link para inscrição na bio, tá? Professora do céu, me perco totalmente no tema. O aumento de DSTs entre os jovens brasileiros. Help me. Primeiro você tem que saber os tipos de DST. Eu acho que você não pode começar a falar de algo que você sequer entende, né? Então, às vezes, gente, são temas que estão tão batidos que vocês não percebem que coisas básicas, mas importantes. Então, vá primeiro entender o que é DST, quais são as DSTs. Depois você vai pesquisar como é que elas têm se manifestado nos jovens hoje, o que tem causado isso, né? Se é uma questão de falta de informação, se é uma questão de falta de cuidado, pegar dados, informações, né? O percentual, se cresceu, se baixou. Você tem que entender se existe tratamento para discutir isso no seu texto. Ou seja, se você está com dificuldade, é porque no geral você não entende bem do assunto, então tem que ler mais, tá bom? Pega esse resumão aí e vai pesquisar. Essa pergunta é sobre concurso. Professora, irei prestar o concurso para a PM de São Paulo, a banca será Vunesp. Diga-me algo sobre ela. Tem um vídeo sobre isso no canal Inteligente no YouTube. Vunesp adora conteúdo. Ela adora conteúdo, cara, muito conteúdo. Argumentos, bons argumentos, tá? Ela foca muito nisso. Deixa eu olhar aqui. Todos os dias, vamos lá. Acha bom eu todos os dias ler um pouquinho do assunto relacionado ao tema da redação do domingo? Sim, é a Lá Mendes, sim. Se vocês não têm hábito de leitura, isso divide muito a opinião, né? Se vocês não têm hábito de leitura, me respondam. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês que estão aí online comigo. Se você não tem hábito de leitura,
e você vai escrever uma redação e você não sabe nada sobre o assunto, qual a probabilidade de você tirar uma nota boa? Bem baixa. Se vocês estão em etapa de preparação, o meu melhor conselho pra vocês é leiam. Eu vou escolher, é pra ser específico mesmo. O tema da semana é sobre animais. Vou pesquisar sobre animais, porque eu não sei, eu tenho que saber. Ah, mas no dia do Enem eu não vou pesquisar, mas que bom que você pesquisou antes, olha só. Então assim, muitos alunos têm essa resistência de pesquisar enquanto estão estudando durante a etapa de preparação, mas se você não for estudar agora, você vai estudar quando? Depois do Enem, arrependido? Não. Então assim, o tema da semana é animais? Vou estudar. O tema da semana é DST? Vou estudar. O tema da semana é idosos? Vou estudar. Ou que seja no seu horário de estudar redação, você estuda redação no domingo, ou na segunda, ou na terça, seja lá quando for. É o meu dia de estudar redação, aprender técnica, testar a estrutura, escrever e pesquisar sobre o assunto também, né? Discutir, ou ler mais, ou pensar sobre isso, refletir sobre a questão. Porque percebam, a redação, ela é o seu ponto de vista, ela é a sua perspectiva. Se você não tem perspectiva, o texto não vai sair. Você entendeu? Próximo, tá acabando. Cadê? Por quais dos seus vídeos devo começar? Pelo curso de redação. Na redação precisa de no mínimo, deixa eu olhar aqui acima aí, ó. Na redação precisa de no mínimo 3 períodos para cada parágrafo. É coerente, às vezes são 2 períodos só, mas é o mínimo, gente. Não tem como ser um único período, fica um período gigantesco. E uma das primeiras instruções do manual de redação do Enem é: evite períodos longos. Ambiguidade, você se perde, mistura lé com cré e é muito mais difícil de analisar, tá bom? A dúvida é sobre estrutura de texto. Como organizar? Projeto de texto. Introdução. Vou começar a introdução com qual informação? Desenvolvimento. Quais são as questões que eu vou discutir e quais são as informações que eu vou utilizar para comprovar aquelas questões que eu decidi discutir porque julgo interessante. E na conclusão, como é que eu vou resolver as questões que eu discuti? Nenhuma outra. Só que você discutiu, tá bom? Posso finalizar a conclusão? Essa é importante. Posso finalizar a conclusão com uma citação? Um fato histórico? Não. Por quê? Porque você vai estar acrescentando uma informação nova a um texto que já foi discutido, debatido e etc. Então, é muito melhor, é muito mais interessante você retomar uma citação e uma alusão histórica que você falou no seu texto. Aí você diz que isso não se repita, ou que tal teoria seja de fato cumprida. Quando você retoma, você conecta seu texto. Então, ao invés de você querer citar pra surpreender o corretor, retoma que isso vai ser tipo 10 vezes mais valorizado. Porque o risco de você acrescentar uma informação nova na conclusão e acabar discutindo é gigantesco, tá? Então, não aconselho. Próxima. Ai, tá acabando. Estudar linguagens pelas questões? Sim! Além de estudar, né, os assuntos, atualidades, a gramática, interpretação, técnicas, a melhor forma de estudar linguagens é você interpretando questões, tá bom? Gabriel, ai meu Deus, vou falar com você no direct depois, tá bom? Ai meu Deus, que saudade também, viu? Gabriel foi meu aluno em 2017 e foi aprovado em 30 faculdades. Na Estadual da Bahia, na Federal da Bahia, e agora tá estudando Direito. Eu tô muito orgulhosa de você. Tô sempre acompanhando seus posts, viu? Tô gostando da sua postura. Ai, meu Deus, acho que acabou, gente. Ficou um vídeo bem longo e daqui a pouco o Instagram me diz adeus. Vamos lá. O que é período? São orações. Orações, períodos. Eu moro numa casa, minha casa é grande, ela é branca. São períodos. 3 períodos, porque são 3 verbos diferentes. Tá? Cadê? É melhor fazer 2 agentes e 2 detalhamentos na conclusão? Consultora Natura. Sim, depende, na verdade. Eu falei isso até na última live no YouTube. Você tem alunos que conseguem resumir a intervenção numa única. E aí consegue detalhar bem. Tem aluno que cria uma intervenção e um complemento, né? E vem uma segunda intervenção complementar, que fortalece o processo. Tem aluno que cria 2 intervenções separadas e que resolvem especificamente cada um dos problemas discutidos. Depende muito de como está estruturado o seu texto, tá bom? Um passarinho. Cadê? Demoro demais para escrever pensando. Paty, meu conselho pra você é criar o projeto de texto. Porque quando você cria o projeto de texto, é muito assim, tipo, bom, eu já sei que eu vou começar a minha redação pela alusão histórica. Então,
Você já sabe o como vai começar. Claro que a prática é o que vai permitir que você tenha essa facilidade de escrever. Mas uma outra coisa, é o que eu inclusive começo a trabalhar com os meus alunos no clube de redação em linguagens. Quem tá na primeira turma já, a gente vai começar a trabalhar como é que a gente vai colocar essas informações no texto, as palavras que utiliza, os conectivos que a gente utiliza. Vamos lá! Então eu posso pesquisar para fazer uma redação? Mari, sim. Preste atenção, o momento de você aprender sobre o que você não sabe é enquanto você está estudando. Mas no Enem, não chegou o Enem, você tem pouco mais de 6 meses para se preparar. Usa esses 6 meses para pesquisar sobre os possíveis temas. É por isso que eu faço vídeos de 10 temas de redação para o Enem 2019, ou vestibulares, ou seja lá qual for, outros exames. Porque eu sei que vocês vão, eu acredito que vocês vão pesquisar sobre o assunto, entendeu? Você corrige ou só quem faz parte do curso? Val, mais fácil. Então, eu corrijo separadamente, mas no momento eu tô no limite de alunos. Então, só no segundo semestre agora. Só a partir de julho é que eu aceito alunos novos, tá? Vou me despedir de vocês, gente, porque eu vou pro interior agora. Espero eu pegar meu caderno, Raíssa. Fofinha. Gente, tem mais alguma dúvida? Porque agora eu vou embora. Quem perdeu a live, porque ela vai ficar por 24 horas aqui no Instagram, eu vou liberar ela no YouTube amanhã, tá bom? Tenho muita dificuldade para argumentar, Jéssica. A argumentação faz parte do processo de reflexão, Jéssica. Se você não reflete sobre a questão que você... Por exemplo, eu quero falar sobre abandono de animais. O que você pensa sobre abandono de animais? Perceba que a sua resposta vai fazer parte da sua argumentação, né? E mais do que isso, tão importante quanto isso, qual é a informação que eu vou utilizar para comprovar que o índice de abandono de animais é muito grande. Então, assim, o teu processo de argumentação pode estar falho por duas questões. Ou você não refletiu sobre a questão, ou você não tem argumento, não tem informação para isso, para discutir isso. Entendeu? Deixa eu me despedir aqui do YouTube que eu continuo aqui com vocês, tá? Gente, quem tiver qualquer outra dúvida relacionada a qualquer questão que eu tirei aqui agora, deixa aqui nos comentários, tá bom? Quem não segue o Canal Inteligente no Instagram, segue lá, @canal inteligente, porque toda sexta-feira tem uma Maricana Responde e é muito mais fácil interagir com vocês por lá. Beijo e até o próximo vídeo.